confesso, meus amigos, que falar sobre esse tema é muito desafiador, não é? Vocês concordam comigo que eu tenho um baita desafio? Porque quando a gente fala de luto, a gente não tem palavra, né? Quando você vai a um velório, eu não sei se você é como eu não sei muito o que falar. Dou um abraço e digo, sinto muito. Porque parece que não tem palavras que sustenta, que reestrutura. E eu queria começar orando com você. Fecha os teus olhos aí no seu lugar. Jesus, eu peço que, Senhor, apareça aqui. Que seja o Senhor falando. Que seja o Senhor encorajando. Traga uma palavra de esperança nessa noite sobre nós. Tantos irmãos aqui vivendo dias doloridos. Eu peço que nessa noite seja como um manancial, como um rio que vai passar aqui e vai confortar e vai transformar. Vem sobre nós nessa noite, continue aqui. Queremos te ouvir, Jesus. No teu nome. Amém. Amém. Nós estamos no tema de lemas. Quem está acompanhando o tema de lemas? E nós falamos sobre tristeza profunda, nós falamos sobre medo, falamos sobre exaustão. Inclusive, se você perdeu algum, quero te convidar no canal do YouTube da Onda Dura. Lá estão as pregações para você encaminhar para as pessoas, para você assistir. E hoje nós vamos falar sobre luto. Tem uma frase de um teólogo que diz, o nome dele é Ernesto Trenchard, e ela fala assim: a aflição é frequentemente a voz de Deus. As aflições são frequentemente a voz de Deus. Todos nós estamos sujeitos a passar por aflições, não é? Mesmo com todos os cuidados, com todas as revisões médicas, com todas segurança, nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Talvez você acorda de manhã, toma um banho, toma um café da manhã, feliz, faz o teu devocional, e você abre a porta da sua casa, e sei lá, você é assaltado. Ou nesse dia você vai buscar um exame médico, e o resultado é algo que muda para o resto da vida. Sei lá, tantas e tantas aflições nós estamos sujeitos a viver. Mas sabe de uma coisa? As aflições, elas podem se tornar fontes de bênção quando elas nos levam a Jesus. As aflições, elas são proveitosas quando elas nos jogam aos pés de Jesus. Jesus, ele atraía o seu povo, aqueles a quem ele queria chamar atenção de diversas formas. A gente vê Jesus atraindo pessoas para si com o seu poder. Então pessoas olham o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, se admiram com isso e falam: uau, eu vou seguir esse Deus. Muitos, nós vemos, por exemplo, na multiplicação de pães e peixes, nós vemos transformando água e vinho no casamento, através de sinais e maravilhas e milagres. E então as pessoas: uau, como ele fez isso? Ele deve ser o Messias. E nós vemos, tanto na palavra de Deus, quanto talvez aqui entre nós, pessoas sendo atraídas por Jesus, depois de uma dor. Quem aqui pode testemunhar que Jesus
te encontrou após uma dor, ou um casamento destruído, ou uma depressão, ou sei lá, uma tragédia, e você procurando alegria, procurando resolver tua vida, achando que tudo que precisava era resolver aquela situação, você encontra Jesus. Quem aqui já encontrou Jesus depois de algo assim? É muito comum. Por quê? Porque existe proveito na aflição. Aliás, fala aí para a pessoa do lado: existe proveito na aflição. Inclusive em Eclesiastes no capítulo 7, se você está com a sua Bíblia e quiser acompanhar, Eclesiastes no capítulo 7, versículo 2 e 4, eu quero ler para você, diz o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos e os vivos devem levar isso a sério. Olha só que interessante. A frustração é melhor do que o riso, porque um rosto triste faz bem ao coração. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do tolo no dá alegria. Você já tinha lido esse versículo? É óbvio e é claro que a palavra de Deus não é contra a alegria, amém? Muito pelo contrário, o Senhor tem prazer em nos abençoar. Ele nos abençoa, Ele ama a nossa alegria, as nossas conquistas, as portas abertas. Mas o que esse texto está nos revelando é a nossa humanidade. Concorda comigo que é na dor, na tristeza e no luto que a gente bota a mão na consciência? Não tem lugar melhor que nós, como pastores, já experimentamos de pregar o evangelho, senão em um velório. Porque é exatamente o que o texto está falando. É nesses momentos da dor, da luta, das dificuldades, das aflições, que nós precisamos urgentemente de um solucionador. A gente retrocede, vai dizer que não é assim. A gente retoma o caminho, a gente descobre que está tudo errado. É isso que o texto está falando. Quando as dores precisam ser abraçadas, é que a gente se volta para os caminhos. Eu queria ministrar ao seu coração a respeito de uma história muito conhecida, sobre Jairo e a sua filha. Quem já ouviu falar nessa história? Quero que você abra, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5, conta a história de dores. E eu quero começar a partir do versículo 21, se você puder me acompanhar. Diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Bom, essa apareceu aqui para a gente uma primeira figura, uma primeira pessoa. Qual é o nome dele? Jairo. Jairo era um líder da sinagoga. Sinagoga era um lugar onde os judeus se reuniam para ler o livro da lei, os salmos, dos profetas. E Jairo tinha uma função muito importante ali. Ele é quem administrava o espaço da sinagoga, ele cuidava dos rolos das escrituras, ele supervisionava o culto, ele era um homem muito importante. Era um dos homens mais importantes da comunidade, importante, respeitado. E Jairo transpôs uma barreira muito importante para ir até Jesus, que era da sua posição. Por quê? Jesus já não estava
mas sendo muito bem visto ali. Naquela altura, Jesus já não podia mais ir nas sinagogas. E o líder tem um grande problema e vai até Jesus. E então, continuamos no versículo 24, diz: Jesus então foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então você imagina essa cena, Jesus está indo para a casa de Jairo resolver esse problema, uma multidão de curiosos, de pessoas apertando Jesus, querendo ver Jesus curar, fazer milagres, estava todo mundo ali, e eles precisavam ir. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando viu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Temos agora uma outra pessoa, uma mulher. Como era o nome dessa mulher? O nome da mulher? Não tem. Todo mundo aqui? Não tem. Por quê? Porque ela era uma mulher. E essa distinção também é muito importante para aquele tempo. E outro detalhe importante. Essa mulher, não só essa, mas as mulheres, quando elas estavam no seu ciclo menstrual, elas precisavam ser retiradas da comunidade. Elas não podiam tocar nos utensílios, elas não podiam tocar nas pessoas, porque tudo aquilo que elas tocassem se tornaria impuro. Só que essa mulher não estava no seu período menstrual. Ela estava há 12 anos nesse estado. Há 12 anos que ninguém queria se relacionar com essa mulher. Há 12 anos que essa mulher era rejeitada, era excluída. Você consegue imaginar como era o emocional dessa mulher? Estava em dia. Há 12 anos. Se ela tinha o sonho de casar, foi por água abaixo. Quem é que quer casar com uma mulher dessa? O sonho de ter filhos, fraquezas físicas. Essa mulher, diferente de Jairo, ela não tinha nada. A Bíblia tem um detalhe importante sobre como essa mulher chega em Jesus. Jairo, um homem importantíssimo, eu imagino aqui, é tudo imaginação, que quando ele disse: eu preciso falar com Jesus, todo mundo pode passar. Mas o detalhe dessa mulher é que ela chega por detrás de Jesus. Como quem diz: eu não quero atrapalhar nada, eu não quero nem que ninguém me veja aqui. Mas eu ouvi falar de um Jesus que pode curar. Romanos 10 fala: a fé vem pelo ouvir. Essa mulher ouviu algo que produziu nela um espírito de fé. Era a última chance dela, eram as últimas possibilidades. E ela, diferente de Jairo, tinha um grande problema também como Jairo, e vai até Jesus. Por que eu estou apresentando esses dois lados para você? Alguém tão rico, tão importante, tão influente, tão respeitado, e alguém que era a pior espécie. Porque eu tenho uma pergunta para você: quem está livre do sofrimento? Quem? Ninguém. Ninguém está livre do sofrimento. Não existe posição religiosa, econômica, social que te livre do sofrimento. Não importa quanto dinheiro você tem, quanto sua oração é forte, ninguém está livre do sofrimento. Até porque, quem aqui ama as promessas de Jesus para nós? Quem aqui ama? Eu também amo, e eu vou lançar uma aqui para vocês. A promessa de Jesus para mim e para você nessa noite é: neste mundo
tereis aflições. Essa a gente não quer, né? Nós estamos nesse mundo, e por isso que ninguém está sujeito, porque ainda não fomos para a eternidade, onde não há choro, onde não há dor, onde não há lágrimas. Neste mundo passaremos por aflições, mas a continuação desse versículo é o que nos dá esperança. Ele diz: tende bom ânimo, eu já venci o mundo. Ele está dizendo, não é sobre as coisas daqui, não é sobre aqui, isso aqui é passageiro, isso aqui vai acabar. Tende bom ânimo, aqui vai ser assim mesmo. Aqui a gente vai perder emprego, aqui a gente vai perder quem amamos, aqui nós passaremos por depressões, por dificuldades, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e essa é a esperança para mim e para você. E sabe, esse foi o meu questionamento por muito tempo. Desde muito cedo, a nossa casa se dedica ao Senhor. Eu em particular, porque o Lipão deu uns perdidos ali na adolescência. Eu em particular, desde os 12 anos, eu dou aula para criança na igreja, na escola bíblica dominical, porque eu era da igreja batista. Eu dava aula de flauta, depois ajudei lá nos jovens, vim para cá, pensei agora vou descansar, casei com o pastor. Desde muito cedo, nós vivemos para o Senhor, a nossa casa é do Senhor, tudo que a gente tem é dele, os nossos filhos servem ao Senhor. Eu não consigo me lembrar um período da minha vida que não tenha sido dedicado para as pessoas, para projetos na igreja, gastando tempo aqui. Com 6 dias parida, vim para a igreja, porque eu tinha uma reunião para fazer. E sabe, meus irmãos, a minha casa foi muito afligida. A gente passou por muita coisa. Como, por exemplo, uma crise emocional muito pesada. E eu já compartilhei isso aqui com vocês. Meu casamento quase destruiu. Eu não tinha mais vontade de viver. Eu achava de verdade que se o Senhor me levasse, porque eu não tinha coragem, mas era minha oração diária: Senhor, dá uma nova mãe para os meus filhos, alguém maravilhosa. Dá uma nova esposa para o meu marido, alguém que vai servir a nossa casa, a casa deles. Dá uma nova líder na igreja, porque eu não sobrou nada. Extremamente violenta. Perdi o controle totalmente das minhas atitudes. Eu odiava a igreja, odiava a gente. E eu pensava, o que é isso? Por que comigo? Vale a pena? Vale a pena servir ao Senhor? Por que na minha casa? Em 2011, 12, acho, alguma coisa assim, nós passamos por um período muito difícil. A onda dura estava crescendo muito, e nós começamos a sofrer perseguições de várias maneiras. Ameaça de morte. Tive o episódio numa farmácia que a pessoa, antes de eu sair da farmácia, quando eu entrei no meu carro, ele segurou a porta e disse: eu sei onde você mora, sei sua rotina, vocês precisam parar. Eu lembro que nesse período, eu chamei os meus pais, eu já contei isso para vocês, mas talvez tem muitos novos aqui. E falei: pai, mãe, leva as crianças. Eu não sei se a gente vai sobreviver a esse culto. A gente andava de carro, as pessoas faziam gestos obscenos, a gente tinha que abaixar as crianças. E eu pensava:
E vale a pena. Nós que somos os pastores, estamos vivendo isso. O que sobra? Não deveria ser nós protegidos? Você que vive tudo certinho, que ama Jesus, que serve a Jesus. Mas nós não estamos livres do sofrimento. Talvez o Senhor não te livrou das tempestades, mas Ele está em meio às tempestades. Como esteve com a gente. Jairo tinha tudo. Essa mulher não tinha nada. E todos precisavam de Jesus. Porque tem uma frase, inclusive, de Charles Haile, que diz assim: a morte vem aos casebres e aos palácios, aos chefes e aos servos, aos ricos e aos pobres. Somente no céu a morte não pode entrar. E essa é a nossa esperança. E então o trecho continua no versículo 30, dizendo: no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu quero que você imagine essa situação. Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Essa mulher toca no manto de Jesus corajosamente. Ela sabia que não deveria tocar em ninguém, menos ainda no mestre. Vamos combinar? É muita coragem. Inclusive, há destaque aqui que ela, morrendo de medo, tremendo de medo. Por quê? Porque eu imagino que ela deve ter pensado: se ele souber que eu encostei, eu não sei o que ele vai fazer comigo. E Jesus, muito discreto, né? Para tudo. Epa, 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 alguém me tocou. E os discípulos, muito com paciência, já largaram: gente, todo mundo está tocando Jesus. Está todo mundo empurrando. Você quer saber quem é que tocou? Todo mundo tocou, vamos embora. Jesus: não, alguém me tocou e de mim saiu poder. Jesus então para ouvir essa mulher. Jesus quer que ela conte tudo o que aconteceu. E deixa eu falar um detalhe aqui importante. É uma mulher que estava há 12 anos sem conversar com as pessoas. Tinha assunto. Quem tinha assunto era essa mulher. Eu não sei se vocês são como eu também, mas se eu vou contar uma história, ela é cheia de detalhes. Às vezes eu vou falar com o Lipão e ele pergunta assim: e aí, como é que foi lá? Pregou? Como é que estavam os cultos? Que ele vai perguntar. Amor, tudo começou na sexta, quando o Senhor começou a falar comigo. Aí às vezes eu falo assim: não, daí eu estava vendo as pessoas, tinha uma que fez assim, ó. Ele: tá, amor, é que isso não tem problema, assim, não faz parte da história, vai, segue. Quando ele começa com a mãozinha assim, ó, para mim, eu falo: ouve a minha história, senão eu não vou contar. Essa mulher tinha muito assunto com Jesus. Ela queria falar tudo o que aconteceu. Afinal, ela foi curada, meus irmãos. Eram 12 anos. E alguém parou para ouvi-la. E eu imagino Jesus gentil. Fala: e aí, mas aí quando foi? Imagino eu aqui. Só que
Eu quero lembrar você, o que Jesus estava fazendo antes de encontrar com essa mulher? Jairo, pobre do Jairo. Jairo estava do lado de Jesus, tipo, meu Deus, meu Deus. Ela vai falar muito ainda. Como é que vai ser? Eu preciso andar, o tempo está acabando. E se tem uma coisa que Jesus não faz, é errar, né? Jesus não se distrai, Jesus não erra. Eu estou investigando TDAH. Eu facilmente seria um erro. Mas Jesus não. Jesus não errou. Imagino eu que era uma boa de uma estratégia. Porque Jesus parecia que estava cozinhando Jairo, sabe assim? Fica aí. Parece que ele estava esgotando os recursos de Jairo, acabando o tempo, acabando o ânimo, porque ele queria mostrar quem ele era, que não dependia de circunstâncias, não dependia de tempo. Ele faz do jeito dele, no tempo dele. E então surge para nós talvez muitos questionamentos quando estamos nesse lugar. Jairo estava esperando o Senhor fazer alguma coisa. E eu não sei se você como eu, mas eu questiono muito o Senhor. Talvez aqui muitos já se sentiram como se Deus ouvisse todo mundo, ouvisse essa mulher, mas não me ouve. Parece que Deus responde às orações de todo mundo, mas as minhas orações Ele não responde. Já sentiu isso? Não se sinta um extraterrestre, você não é. Por que comigo? Jairo estava se questionando, ele estava vivendo, parece que uma eternidade ali, vendo Jesus com aquela mulher, gastando tempo, sendo que ele estava numa situação que ele precisava que Jesus fizesse algo. E um dos questionamentos, por exemplo, é: por que ele está gastando tempo com ela? Não seria eu mais importante do que ela? E talvez você diga: não, mas eu nunca pensaria isso. Imagina, eu pensar que sou mais importante que alguém. Será? Talvez seu questionamento é: Senhor, eu estou tanto tempo orando, eu estou aqui, eu te sirvo, eu vou na igreja, eu entreguei minha vida a ti, eu tenho perdas, há tanto tempo, não seria eu importante do que aqueles que eu vejo na internet conquistando, ganhando, recebendo? Não seria eu mais importante, eu que estou aqui? O outro questionamento de Jairo talvez é: será que o meu problema não é mais grave do que o dela? E aí nós questionamos a vontade de Deus. Talvez Jairo olhou para aquela situação e pensou: era 12 anos, não podia ser 12 anos e um dia, mas tinha que ser agora, bem na minha vez. O outro questionamento talvez é: será que ele não entendeu o que eu disse? Ou melhor, será que ele não se importa comigo? Então questionamos a bondade de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: Jesus não nos deve mais nada. Ele já pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Nele não nos deve nada. Ele não precisa mais provar o seu amor por mim e por você. Agora é a nossa vez de confiar nele. É a nossa vez de depositar confiança de que Ele sabe o que Ele está fazendo. Versículo 35 em diante diz:
Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, dizendo: sua filha morreu, não precisa mais incomodar o mestre. Eu imagino que esse mensageiro não disse para todo mundo, não disse para Jesus. Ele chega em Jairo e diz: não precisa mais incomodar o mestre, ela já morreu. Jairo, de angústia pela demora, passa agora o sentimento de tristeza. Ele não fez, ele não chegou, ele chegou atrasado. E Jesus fala para Jairo algo que ele está falando para nós aqui nessa noite. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus negou aquela frase, excluiu aquele sentimento, olhou nos olhos de Jairo e agora disse, né? É o momento, agora eu vou fazer, agora você vai ver. Quando Jesus diz para Jairo: não tenha medo, o que ele está dizendo é: eu nunca perdi o controle de nada. O que ele está dizendo é: eu sou o dono da vida e da morte, não tenha medo. Confie em mim mesmo que não faça sentido para você. Acredite no que eu estou fazendo, mesmo que hoje não faça sentido. Eu sei o que eu estou fazendo, não é do seu jeito, não é do seu tempo, é na boa e perfeita vontade de Deus. E sabe, meus irmãos, talvez muitos aqui foram pegos de surpresa com a morte de alguém, mas Deus não é pego de surpresa. O Senhor nunca é pego de surpresa. Nós não somos feitos para a morte. Sabe por que a gente não sabe lidar com a morte? Sabe por que fica lacunas abertas? Porque nós somos feitos para a vida eterna. A morte entrou com o pecado, mas um dia, nos últimos dias, ressuscitaremos com Ele. Essa é a esperança. Nunca foi da vontade de Deus que houvesse a morte, mas em meio ao luto, Ele vive com você. Esse é o nosso Deus. E então ele vai encerrando o versículo 37 dizendo: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Deixa eu fazer um parênteses aqui. É sério que Jesus está perguntando isso? Ele não sabe. Por que todo esse alvoroço e lamento? Sabe por quê? Que na verdade Jesus estava questionando o coração daquele povo, dizendo: é sério que vocês estão achando que eu não sei o que eu estou fazendo? Vocês ainda duvidam do que eu posso fazer? Vocês acham que eu me distraí? Vocês acham que eu não sei a sua dor? Por que vocês estão fazendo isso? Eu tenho um plano. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, Jesus,
Jesus, quando diz que ela está dormindo, ele estava falando sim ele estaria ressuscitando fisicamente ali. Ele fala de algo físico que aconteceria logo em seguida. Por quê? Porque ele estava fazendo sinais e maravilhas que apontavam para ele como Messias. Talvez a gente não vê isso hoje, mas naquele tempo se fazia necessário isso. Mas Jesus estava falando não só sobre a ressurreição física ali, mas ele estava dando uma nova visão a respeito da morte, que ele traria com a sua própria ressurreição. Ele estava fazendo um prognóstico teológico e não um diagnóstico físico. Ele estava falando de um futuro, não só sobre aquela menina que estava ali vivendo um milagre, mas ele estava falando para mim e para você nessa noite, que aqueles filhos de Deus nos últimos dias ressuscitarão. É o consolo para mim e para você hoje. Você lembra da história de Lázaro? Lembram de Lázaro? Lázaro é um amigo de Jesus. Lázaro era alguém que Jesus amava muito. E então Lázaro adoece. E então as irmãs de Lázaro mandam chamar Jesus. Uma porque ele era amigo de Lázaro, ele viria correndo. E outra porque Jesus podia fazer alguma coisa. E sabe o que Jesus decide? Ficar 2 meses na cidade onde ele estava. E então Jesus vai encontrar com todo mundo. E o que acontece quando ele chega lá? Lázaro já estava morto fazia 4 dias. Essa história está lá em João, no capítulo 11. E no versículo 21 diz: disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus já venceu a morte. Não há choro eterno. Aqui nós estamos vendo o milagre da ressurreição. Mas o mesmo consolo está sobre todos nós aqui nessa noite, que perdeu alguém. Essa é a esperança para mim e para você. Até porque já Lázaro e a filha de Jairo voltaram a morrer. Porque não é sobre isso aqui, não é sobre essa vida, por mais que nós amamos. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: a esperança não está na ressurreição aqui, na cura aqui, está na eternidade. Muitos dizem que a morte é o fim, mas ela não é permanente. É um até logo. Essa é a esperança. É o poder de Deus sobre a morte. E sabe, meus irmãos, que bom seria se a gente tivesse vivido isso. Ver Jesus ressuscitar aqueles que amamos. Que bom seria. Mas nessa noite, o Pai está te chamando a confiar naquilo que Ele está fazendo, sem entender, sem fazer muito sentido. Ele está dizendo para você, meu irmão, que perdeu alguém, que a morte com os seus horrores não pode mais dar a palavra final. Ela foi tragada pela vitória. E sabe que tem um detalhe muito importante. Isso quer dizer que o pulinhos de alegria?
Não, não é isso que Jesus espera de nós. Você sabe qual é o menor versículo da Bíblia? Vocês sabem qual é o menor versículo da Bíblia? Muito bem, nota 10. Jesus chorou. E você sabe em que contexto Jesus chora? Quando Jesus vai até o túmulo de Lázaro, o seu amigo. Jesus, quando olha para Lázaro morto, Jesus chora. Mas Jesus ressuscitaria Lázaro, qual o sentido ele chorar? É um destaque muito importante e lindo na palavra de Deus. Ele chora, porque ele chora com você as suas dores. Ele sente o que você sente, meu irmão. Jesus não é insensível à sua dor. No dia que você estava enterrando, Jesus estava ali. Jesus chora. E talvez nessa noite sobrou duas coisas: a esperança da eternidade e um choro de saudade. Eu estava conversando com uma amiga, falando sobre a pregação, e ela disse: Lari, a morte é muito injusta, não é? Eu disse: conte-me mais. Ela disse: porque quando você está com sede, você bebe água e você é saciado. Quando você está com fome, você come e é saciado. Mas quando você lembra de quem você perdeu, não tem nada que preencha. Eu disse: imagino que é. É uma saudade que não tem palavras que console, senão a palavra da eternidade. Talvez nessa noite você está chorando a dor da distância, mas logo a gente vai estar junto. O Senhor venceu a morte, toda dor é passageira. Fecha os teus olhos aí no seu lugar. Sabe, nós como igreja passamos por isso e estivemos perto de tantas famílias que recentemente perderam alguém muito amado. E esse é o papel da igreja: chorar com os que choram, quando precisa chorar. E eu quero orar como família, como igreja. Quando falta palavras, sobra estar junto. Eu quero orar com pessoas que recentemente perderam alguém. Se você recentemente perdeu alguém, ou se mesmo que não seja recente, mas que ainda dói, tem saudade, só levante uma de sua mão, eu quero ver você. Posso fazer um convite para você? Vem aqui na frente. Nós estamos em família. Vem aqui. Eu quero te convidar a estar aqui. Eu quero orar por você. Talvez já passou muito tempo chorando sozinho. Agora nós queremos chorar com você. Eu quero convidar pastores, supervisores, apacentadores, não deixa ninguém sozinho. Existe um consolo sendo derramado nessa noite. Não deixa ninguém sozinho. Tem bastante gente sozinha. Tem apacentadores aqui, me ajuda aqui. Discipuladores. Tem gente aqui. Você que está sentado, fique de pé no seu lugar. Vamos orar junto como igreja.
preciso de mulheres orando aqui, por favor, me ajude. Tem gente aqui ainda. Aqui também tem gente ainda. Mulheres, por favor, apacentadoras, discipuladoras. Não vamos deixar ninguém sozinho. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Levante a sua voz. Comece a declarar o consolo de Jesus sobre eles. Comece a declarar vida sobre eles. Ah, Jesus.
Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva bela, vestida para o seu marido. E ouvi uma forte voz do céu que dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor Jesus por isso? Aleluia. Glória a Jesus. É isso. É isso que o nosso Senhor realizou em nosso favor. A morte foi vencida na ressurreição de Jesus Cristo. Hoje nós sofremos, choramos, estamos juntos, meus irmãos, passando por momentos difíceis, mas nós temos uma certeza: o Senhor, Ele venceu a morte, e um dia nós venceremos essa morte também. É por isso que a única esperança na vida e na morte é Jesus Cristo. Ele deve ser o centro da sua vida, Ele deve ser o anseio da sua alma. Que o seu coração esteja inteiramente nele, e certamente você viverá o verdadeiro consolo. Estenda suas mãos como quem está recebendo. Jesus, nós te agradecemos, porque nós temos uma esperança viva, verdadeira, permanente e fiel. A nossa esperança está em Ti, Jesus, e sabemos que um dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que o Espírito do Senhor ministre à Tua igreja esse consolo nesta noite, e que o Teu povo saia desse lugar encorajado para viver uma semana extraordinária, glorificando o nome do Senhor e reconhecendo: Jesus venceu a morte, Jesus venceu a morte, e diante desta certeza podemos caminhar, podemos celebrar o Teu nome, reconhecendo que um dia nós venceremos também. Nos entregamos ao Senhor, entregamos a Ti tudo o que iremos fazer nessa semana. Que o Senhor nos conduza segundo a Tua vontade, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Aplauda Jesus. Jesus, glória a Deus, aleluia. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.